O primeiro filme que fiz com ele foi o Soulier de Satã, mas não foi a primeira vez que ele me convidou. A primeira vez que ele me convidou foi para fazer O Amor de Perdição. E para fazer O Amor de Perdição, fazer o papel do primo, Baltazar. E eu, muito arrogantemente, disse-lhe que não queria fazer o primo, queria fazer o Simão. E ele disse, mas você não é bom para o Simão, não está certo. Estaria certo para o primo. E foi, digamos, deste desaguisado que nasceu depois uma colaboração que se estendeu durante muitos anos e que se criou uma cumplicidade enorme. Ele tinha-me visto no teatro, e creio que tinha visto no teatro por conselho de pessoas amigas, porque o Manuel, ao contrário do que se pode dizer ou do que se pode pensar, não é uma pessoa que não ouça os outros, ouve muito e aproveita tudo o que lhe dizem, apesar de ser extremamente fiel à sua própria opinião e às suas decisões. E lembro-me de ele ter vindo aqui ao teatro e de me ter visto representar e de haver esta espécie de vontade já latente dele querer filmar comigo. E finalmente o convite surgiu de uma maneira absolutamente surpreendente e lisonjeira para mim com o Soulier de Satã, e creio que nem ele nem eu medimos a ambição de me entregar aquele papel. Foi um ato de generosidade da parte dele enorme e um ato de inconsciência da minha parte, porque representar um papel daquela extensão em francês, com outros atores, com um texto tão complexo e tão difícil de dizer em francês como o Soulier de Satã, foi um desafio enorme. E depois os contactos foram muito reduzidos e começou aí uma maneira dele se relacionar, foi aí que eu percebi uma maneira muito especial dele de se relacionar com os atores, de preservar a surpresa do encontro dele com os atores a representar um papel. Porque não se pense que houve muitos ensaios ou que houve muitas indicações de como é que se deveria representar aquele papel. Houve uma espécie de conquista de cumplicidade através das provas dos fatos, das visitas ao platô e à cenografia, de coisas que parecem coisas secundárias e que não têm importância para a concepção, digamos, do papel, e depois, no fundo, um confronto absolutamente brutal de me vestir de frade, de matar ao mastro e dizer agora faça esse monólogo. E é evidente que se cria uma tensão no momento de filmar gigantesca e uma vontade de conseguir o máximo, uma sensação de perigo que depois resulta num momento de extrema exaltação, num momento excepcional que a câmara filma e que ele acaba por filmar. E lembro-me como um momento extremamente comovente, quando eu acabei de fazer pela primeira vez, e assim à primeira, praticamente sem ensaios, esse monólogo do início do Soulier de Satã, que ele veio a correr abraçar-me, muito, muito contente com aquilo que eu tinha feito. E isto ficou um pouco como paradigmático do que é a relação dele com os atores, que é uma relação extremamente de desafio. A gente sente no momento de filmar que há que vai-se passar ali alguma coisa. Como a gente sente quando enfrenta o público no espetáculo, quando a gente sente, ou o que se imagina com o perigo de um cantor cantar uma área, ou de um toureiro ir à arena, ou qualquer coisa assim. E há esta exaltação das capacidades do próprio ator, ou das suas capacidades humanas, a provocação de um excesso de vida na parte do ator no momento de filmar, que aquilo é extremamente fiel e que se tem conservado ao longo de toda a minha experiência de rodagem com ele. É verdade que ele, no sentido tradicional de direção de atores, que ele não dirige os atores. É raríssimo ele dirigir-se a um ator a dizer faça, este papel é assim, ou a dar uma indicação psicológica a um ator, etc. Há o gosto de uma surpresa com o que o ator lhe apresente. Mas ele uma vez disse-me uma coisa de que nunca mais me esqueci e que são daquelas pequeninas coisas que me ficam como exemplo. Ele disse-me, você acredite que o momento principal para um diretor de atores é o momento da distribuição dos papéis. Isto quer dizer muito, eu acredito que sim. O que é que isto significa? Significa que há um olhar, uma espécie de uma vontade, um olhar sobre o ator, uma vontade de o conhecer, de conhecer aquela pessoa, uma aposta na personalidade da pessoa, que depois é aquilo que lhe apetece filmar, não é? Ele não lhe interessa modificar o ator para o filmar, interessa-lhe filmar o ator tal como é. E já tenho dito que tenho muito a sensação, muitas vezes, de que o Manuel de Oliveira não está a filmar ficções, põe os atores a interpretar ficções,
esconde-os atrás de personagens, mas o que ele quer ver é a personalidade do ator diante da câmara. De certa maneira, eu acho que ele é sempre um documentarista de ficções também. E sempre que se falou daquela relação entre dos filmes dele com o teatro, numa fase em que muitas vezes ele adaptou peças e em que, obviamente, construía cenários falsos e vestia os atores de uma forma extremamente teatral, entre aspas, do que eu estava à procura, creio que não era de trazer o teatro para o cinema. Do que eu estava à procura era de uma artificialidade da construção das ficções que lhe permitia filmar a própria ficção e filmar os atores como se fossem objetos, como se fossem realidades existentes em si próprias e não inventoras de mentiras ou inventoras de ilusões. E nesse aspecto também é muito impressionante o que acontece no momento da própria filmagem. É evidente que nos é dado um guião, e um guião que até tem uma planificação prevista, mas muito poucas vezes essa planificação é a planificação executada no momento da filmagem, porque ele acredita que acontece alguma coisa ao próprio realizador diante do material que vai filmar. Conforme é o cenário, conforme os atores se apresentam diante dele, pequenas coisas, um acaso que pode acontecer nas filmagens, etc., é isso que ele vai filmar. E, portanto, o momento da filmagem é, de facto, um momento de um acontecimento, não é a reprodução de uma ideia que ele já tinha na cabeça. É uma espécie de lançar de um desafio. O que acontece nas filmagens é que as próprias filmagens são um acontecimento, são vida, experiência de vida para as pessoas que estão a fazer com ele e experiência de vida na sua relação com a própria equipa, sejam atores, sejam técnicos. E nós temos a sensação de que, ao longo daqueles dias de filmagem, se vai criando, de facto, um lastro de convivência, de amizades, de vida. E isso implica um gosto que ele tem de conviver com as pessoas, de as conhecer, de contar histórias ao almoço, de nos encontrarmos depois do jantar, e ele gosta muito de criar situações em que as pessoas estão em conjunto. Muitas das filmagens não têm sido filmagens do género das filmagens, quase nenhumas das filmagens de televisão, em que o ator táxi vai filmar aquelas horas e depois se vai embora para casa. Ele não gosta disso, gosta da criação de uma atmosfera, de certo modo, familiar ou de grupo em torno da filmagem. Isso muitas vezes tem traduzido em coisas que são divertidas ou desagradáveis. E o episódio assim mais forte sob esse ponto de vista foi quando fomos todos para Ziguinchor, no sul do Senegal, para filmar o Non, e estávamos em convívio permanente, todos instalados num hotel em Ziguinchor, e todos os dias a gente passava o fim da tarde, depois das filmagens, junto à piscina. E apesar de muitas rezoquinas e muitas prevenções contra o paludismo, eu tive paludismo e o Diogo também. E ele ficou genuinamente preocupadíssimo com isso, e não tanto por causa do funcionamento das filmagens, mas pela nossa saúde. E fomos transportados para Dakar, para uma clínica, num avião. Ele acompanhou-nos no próprio avião, no próprio táxi aéreo até Dakar, e esperou em Ziguinchor durante todo o tempo da nossa recuperação, até que pudéssemos regressar às filmagens e fazer em 2 ou 3 dias aquilo que não se tinha feito em 15 dias. Pois o Manuel de Oliveira conseguiu inventar uma solução de filmagem que fosse uma solução que solucionasse, digamos, a morosidade da filmagem em 15 dias e conseguiu acabar o filme. Para mim é uma coisa muito comovente sentir como ele vibra humanamente com estas coisas. Quer dizer, em vez disto se tornar num problema, numa angústia, claro que se torna numa angústia, mas torna-se num momento de exaltação também, de lágrimas nos olhos por ter conseguido fazer, e há esta vontade de lutar contra as dificuldades, de conseguir dominar uma coisa difícil de dominar, de integrar na própria concepção artística do filme os problemas de produção, que é uma coisa que muitos realizadores não sabem fazer, que não têm noção de que a produção do filme está intimamente ligada à própria realização e à própria concepção artística. Isto é extremamente
comovente de ver e serve-me de facto tem-me servido de exemplo, quer dizer, aqueles realizadores ou aqueles artistas nas artes do espetáculo que têm uma concepção do que querem fazer, com que sonharam, e depois querem que a realidade da própria produção daquilo que conceberam coincida, sentem-se constantemente frustrados. No caso do Oliveira não acontece nunca isso. Acontece uma capacidade de atender às coisas práticas, concretas, de que é feita uma rodagem e de que é feita a vida, afinal. Não há hierarquias, qualquer coisa é importante, não há o mundo das grandes ideias e o mundo dos pequenos acontecimentos. Já disse duas coisas que me parecem importantes e que se relacionam com isso. Uma coisa que já tenho dito é que ele não o considero exatamente como um mestre, ao contrário do que é costume dizer, mas como um exemplo. E porquê é que digo isto? Porque digo que ele é absolutamente único na sua maneira de filmar e na sua obra. Não é um tipo de autor que ensine processos, ou quem a gente possa ir copiar a maneira de filmar, ou reproduzir técnicas, mas é absolutamente exemplar na sua coerência consigo próprio e na sua independência em relação ao mercado e na afirmação de um tipo de sensibilidade, de um tipo de uma personalidade que marca todo o seu cinema, e creio que é, digamos, essa originalidade, essa defesa absoluta daquilo que é o cinema como arte que o torna um caso completamente único. Mas há outra coisa que não sei se relaciona diretamente com esta, mas que tem a ver com a personalidade dele em geral, que é um apego extraordinário à vida e à vitalidade. E nisso funciona, de certa maneira, também como exemplo. Eu creio que todos os filmes que ele faz têm um tema comum, e esse tema é a vida como mistério. O que ele está sempre à procura é de conseguir captar com a câmara aquilo que é essa coisa extraordinária e maravilhosa e incompreensível, misteriosa, que é a vida. Os nascimentos, as mortes, a vibração das pessoas enquanto estão vivas, etc. E isso tem a ver com a sua maneira de viver também. É muito bonito ver como o Oliveira preza a qualidade de vida, no sentido entendido ao mais alto nível. As relações humanas, as amizades, as fidelidades, as infidelidades, as traições, coisas como a maneira de vestir bem, ser bem educado, comer coisas boas, viver confortavelmente, ter humor, divertirem-se as pessoas, conviverem. Há uma espécie de exaltação permanente do gosto de viver, encarado da forma mais simples e com coisas sem nenhum desprezo por nenhuma área, que é uma coisa admirável e que tem tornado, todas as vezes que eu tenho acompanhado a festivais internacionais, tem tornado o momento da apresentação pública num festival de um filme, mais do que qualquer outra coisa, numa grande festa, uma espécie de numa manifestação de uma enorme alegria de se ter em conjunto produzido aquela obra, dessa obra poder ser vista, poder ser admirada ou até poder ser recusada, como tantas vezes aconteceu ao longo de tantos anos. Alguma coisa de absolutamente vital existe no momento de apresentar a obra acabada ao público depois de tudo o que se viveu durante a sua feitura. Isso também é uma coisa que gosto muito de pensar sobre o Oliveira. Ele pensa na realização de um filme como um ato público. Pensa na sua relação com as pessoas que depois irão ver aquilo que ele fez. E há qualquer coisa que tem a ver com aqueles olhares para a câmara, que é qualquer coisa que tem a ver dos olhares para o mundo, ou dos olhares para as pessoas que depois vão estar sentadas na sala de projeção a olhar para o ecrã. Muitas vezes ele me disse, lembre-se que quando está a olhar para a câmara, está a olhar para o público que está na sala. Apesar de ele não gostar muito e muitas vezes dizer isso, dessa palavra público, com razão, porque para uma pessoa que tem esta concepção da arte, não há diferença entre o público e o privado. Fazer arte é sempre fazer uma relação com outras pessoas, que é uma relação absolutamente responsável,
e política, em última análise.